Eu sou Isabela Balalé, hoje sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e sou ex-aluna da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Hoje a gente vai falar sobre um problema que angustia muito a todos nós, que são as baixas coberturas vacinais e os riscos que isso traz para o nosso país. As nossas coberturas vacinais nos anos 80, 90, aumentaram drasticamente, né? Muitas campanhas empáticas e, fundamentalmente, as famílias viviam o risco dessas doenças e, portanto, se preocupavam com isso e buscavam a vacinação. É a tal percepção de risco. Dos anos 90, 94, se não me engano, a 2015, mantivemos um platô de coberturas vacinais maiores de 95%. Chegamos a ter coberturas vacinais, e não foi raro, de 100%. Por quê? Ali a memória desse passado se mantinha. Já de 2015 para cá, essa cobertura vem despencando. E com a pandemia, nenhuma atinge o mínimo necessário, que é 95% de cobertura, para manter a proteção de rebanho e essas doenças eliminadas ou controladas. Hoje, ter coberturas de 50% a 70% significa que o país está 100% suscetível a surtos de todas essas doenças infecciosas que controlamos com a vacinação. As coberturas vacinais hoje, para crianças menores de 2 anos, ela está numa média, né, considerando todas as vacinas que deveriam receber as crianças menores de 1 ano, ela está entre 50% e 70%. Essa taxa é a taxa que tínhamos em 1987. Então, esse retrocesso traz junto com ele o risco da gente voltar a ter as doenças que em 1987 ainda eram um problema. Eu me lembro, aí em Petrópolis, na Faculdade de Medicina, no DIP, o número de crianças com sarampo que a gente perdeu. Isso é uma coisa que está na minha memória. O número de difterias que vi no DIP. Entretanto, até tétano neonatal eu vi na pediatria aí durante a faculdade. Portanto, esse índice traz de volta esse risco de vermos crianças que já vimos, né, morrer de sarampo, já voltamos a ver isso, e o risco da polio voltar a ser problema entre nós. Esse cenário que a gente vive hoje está muito linkado à falta de percepção de risco. As famílias das nossas crianças, inclusive parte dos avós das nossas crianças, os profissionais da saúde que se formaram a partir de 1990, e principalmente aqueles que se formaram mais recentemente, ou não viram ou se esqueceram dessas doenças. Hoje, se aparecer um caso de poliomielite, eu arrisco dizer que vai ser pouquíssimos médicos que vão pensar nessa possibilidade. Então, é preciso atualizar essas memórias para que a gente tenha para que agregue valor às famílias, né? Não é antivacinismo que faz com que essas coberturas estejam baixas. Os antivacinistas, eles são muito focados em determinadas vacinas. Já foi a HPV, agora é a Covid, mas não é esse o problema no Brasil. E aí eu queria destacar alguns riscos que mais preocupam. Vale dizer que todas essas doenças contra as quais a gente tem vacina hoje podem voltar. Podemos voltar a ter surto de meningite meningocócica, já tivemos o primeiro no estado do Espírito Santo, voltar a ter um aumento da doença pneumocócica invasiva, não só em crianças, mas em idosos, porque a vacinação de crianças protege os nossos idosos também,
E o sarampo, que vergonhosamente estamos no 5º ano de circulação do vírus, o Brasil não conseguiu, até hoje, eliminar novamente o sarampo do país. E uma doença que vocês já devem ter ouvido falar do problema, porque saiu nos jornais, etc. e tal, mas que eu pessoalmente acompanho há muito tempo, que é a poliomielite. Hoje, e não é de hoje, mas hoje, são 28 países que estão em surto de pólio, entre eles Israel. Desses, 4 na Europa. Israel, que a Organização Mundial de Saúde considerou como Europa, a Ucrânia, são os 2 que eu vou dizer aqui para vocês. A Ucrânia, com toda essa triste situação de guerra, que dificulta o controle de qualquer doença, e, além disso, o êxodo, né, para outros países. Com coberturas vacinais baixas, o Brasil pode, sim, ver a poliomielite de volta. A Secretaria de Vigilância em Saúde fez um alerta. 1. É preciso aumentar a cobertura vacinal entre as crianças menores de 5 anos. 2. É preciso reforçar a vigilância de paralisia flácida aguda. Diante de uma criança ou de uma pessoa com paralisia flácida aguda, é fundamental notificar em menos de 24 horas e para que esse caso seja investigado. Pode ser pólio. E, diferente de Israel, que identificou rapidamente essa paralisia como pólio, se a gente demorar, pode ser tarde, a pólio já se disseminou. E, além disso, o cuidado com os viajantes. No site da Sociedade Brasileira de Imunizações, vocês encontram a nota técnica do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças e adultos que tenham destino para um desses países em surto da pólio. Então, essa informação, infelizmente, não chega para todo mundo. E vocês são importantíssimos, né, nessa estratégia de não deixar a pólio voltar ao Brasil. É muito importante lembrar também que nenhuma vacina é produzida, pensada, se ela não tiver um excelente custo-benefício, né? E o que é custo-benefício? Todas essas vacinas evitam doenças potencialmente graves que impactam na saúde da população, com hospitalizações e mortes, inclusive catapora, né? Que todo mundo entende como uma doença benigna, mas que já foi muita causa de hospitalização e morte no país. Então, achar que uma vacina é mais importante ou menos importante do que a outra não faz sentido. Todas são contra doenças potencialmente graves. O brasileiro aprendeu que vacina é segura. São décadas de sucesso, bilhões de doses aplicadas, né, em todas as crianças, e hoje vacinamos adolescentes e adultos também, com excelente perfil de segurança. Eu gosto de dizer que o resultado da vacinação a gente vê ali, na prática. A gente vê que as doenças contra as quais as vacinas protegem sumiram e a gente não tem aí um aumento de sequela, de nenhuma sequela. As vacinas são seguras. E é graças à sua segurança e à sua efetividade que a gente tem aí um país onde mais de 90% da nossa população confia muito em vacina. Quem não confia é cerca de 4% a 5%. E, é claro, a gente tem o que a gente chama de hesitação vacinal, que é quando impactado por fake news, por histórias, e que, infelizmente, hoje é muito comum, a família fica na dúvida. Ela não é contra a vacina, ela precisa de você, que é médico, que é profissional da saúde,
ou que ainda não é médico, está se formando, está se preparando, que leve essa narrativa para cada um dos seus familiares, dos seus amigos e, claro, principalmente para os seus pacientes.